terceiro ano da Escola Celso Melhor do Amaral, aqui é o professor Kevin. Bem-vindos a mais uma nossa videoaula aqui, ó. E o conteúdo de hoje vai ser sobre a Guerra Civil Espanhola, que vai durar 3 anos aproximadamente, de 1936 até 1939. E ela vai ser um conflito, gente, que vai ser muito mais do que uma simples guerra civil. Guerras civis, elas geralmente são conflitos, né, interiores, né, dentro dos países, onde as facções dentro de um mesmo país, as disputas, né, passam a quê? Passam a disputar, a partir da luta armada, o controle político ou social, ou, enfim, daquele país. Dependendo do contexto, né, do contexto político do mundo, da importância desses países, as guerras civis elas podem ter contornos internacionais. E como nós vamos ver, vai ser isso que vai acontecer aqui na Espanha. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para os slides. Antes da Guerra Civil. Pessoal, a Espanha ela vivia uma monarquia parlamentarista nesse período aqui. Ó, o que significa isso? Significa que existia um rei, um rei espanhol, né? Que no caso era o rei Afonso. E ele, só que a figura dele era figurativa, né? Ele não exercia de fato o poder. Quem mandava, quem era o chefe de governo, era o parlamento. Por isso que fala uma monarquia parlamentarista. E aí, pessoal, de 1923 até 1931, nesses 8 anos, nós tivemos um regime ditatorial desse cara aqui, ó, o general Primo de Rivera. E aí ele vai governar com mão de ferro, vai impor censura na imprensa, nos vários setores da sociedade, assim como uma legítima ditadura. Só que daí a ditadura vai encerrar em 1931, a partir de vários movimentos pedindo a volta da democracia, e aí esse cara vai se exilar no exterior. E aí pouco depois a monarquia ela não vai se sustentar também, e aí o rei vai abdicar, e aí nós vamos ter a proclamação da República em 1931. Olha, quase a bandeira LGBT. E aí, gente, a República Espanhola vai passar por inúmeras dificuldades econômicas e problemas sociais. Porque, ó, nesse período, 1961, nós vamos estar passando pelo quê? Ainda sob os efeitos da Grande Depressão de 1929, que vai se alastrar dos Estados Unidos para o mundo e vai balançar toda a economia mundial nesse período. E aí, gente, nós vamos já chegar nas eleições de 1936, onde vai ter o quê? Uma união dos partidos de esquerda da Espanha, a Frente Popular, que vai vencer a eleição de 1936 a partir de uma ampla coligação para deter as forças fascistas que estavam concorrendo do outro lado. Então, nesse período, nós tínhamos o quê? Uma intensa polarização política, né, na Espanha nesse período, que vai se aumentar a partir dessa eleição, onde as forças conservadoras que perderam a eleição, elas não vão aceitar o resultado, e aí elas vão apoiar o quê? Um golpe militar. O líder do golpe militar é o general Francisco Franco, esse carinha aí, ó, do nosso lado aí, ó. As forças democráticas e revolucionárias não se rendem aos militares. Ele vai ganhar o apoio de grande parte do exército, mas não tanto, mas não todo o exército. E aí, quando as forças democráticas elas não se rendem, inicia-se a Guerra Civil. E aí temos o desenrolar. Nós vamos ter dois lados do conflito. Os republicanos, que vai ser apoiadores do governo eleito, ou seja, pela legitimidade, né, do regime democrático, e os nacionalistas, que vão ser os apoiadores dos rebeldes conservadores, aqueles que não aceitavam o resultado, alegavam fraudes e etc. É interessante, gente, que esses dois lados eles tinham o quê? Dois discursos, eles tinham dois slogans, dois lemas, assim, ó. Os nacionalistas tinham Arriba Espanha, ou seja, para frente Espanha. E os republicanos não passarão, que é em espanhol. Então, gente, a gente percebe que, os dois lados tinham uma identidade própria, que eles tinham todo um sistema de identificação com as massas, né? Então eles buscavam, era um conflito além do mero sistema de armas, né? Da mera, conflito bélico ali. Então era um conflito de ideias também. Quem vai ajudar na guerra? Como eu falei para vocês, vai ser um conflito de contornos internacionais. Logicamente, os republicanos, que eram os apoiadores do regime democrático, as milícias populares espanholas,
vão receber ajuda estrangeira, principalmente de brigadas internacionais, voluntários europeus de vários países e os norte-americanos e a União Soviética, que, como eu falei, a Frente Popular de Esquerda, que estava aqui ó, nos republicanos, ela era de tendência socialista e comunista, né? Então a União Soviética ela tinha que se manifestar a favor desse lado da guerra, né? Porque caso eles vencessem, seria mais uma o quê? Seria mais uma nação europeia comunista na Europa, né? Então isso era muito bem visto para a União Soviética e principalmente a Espanha, né, gente? Porque a Espanha é o maior país da Península Ibérica ali e é um dos mais ocidentais. Então, ter um país comunista ali, ó, tão no Ocidente, seria de uma grande ajuda para a Espanha, para a União Soviética. E aí, do lado dos nacionalistas, logicamente, a maioria do exército espanhol, que se aliou aos fascistas, e a Alemanha nazista, Itália fascista e Portugal salazarista. O Salazar, gente, ele foi o ditador de Portugal, que ele vai durar, o mandato dele vai durar da década de 1920 até 1970, quando ele vai ser derrubado pela Revolução dos Cravos. E ele vai deixar tipo um grande legado assim em Portugal. O que fizeram os governos democráticos? As maiores potências europeias desse período, a França e a Inglaterra, o Reino Unido, elas tipo meio que ignoraram. Elas falaram, ó, isso daí é um conflito interior da Espanha, então eles que se resolvam. Nós não vamos tomar partido porque nós não vamos aceitar interferência externa nos países, nos assuntos internos de um país. Então, gente, nesse contexto aqui, ó, onde a Alemanha, onde a União Soviética, a Itália estavam interferindo, estavam lutando junto ali na Guerra Civil Espanhola, a França e o Reino Unido não tomarem partido, ou tipo, não se envolverem, foi um grave erro estratégico nesse contexto que de beligerância e de disputas territoriais, de disputas políticas nos países, entende? Então, quando o Francisco Franco, que tinha logicamente tendências fascistas, vai tomar o poder, isso vai ser o quê? Isso vai favorecer o governo de Hitler, porque era mais um país, né? Era mais um país sob os ideais fascistas na Europa. E um país ocidental como a Espanha, né? Então, gente, a França e o Reino Unido, tipo, terem ficado... Ó, um terremoto aqui, gente. Não, aqui eles estão aterrando ali na frente, né, de casa, né? Então, tipo, tá meio que tremendo. Mas, enfim, voltando. Então, gente, eles terem ficado, tipo, à parte nesse contexto, foi um grave erro e que depois vai ser cobrado porque, basicamente, um ano depois a Europa vai estar em guerra novamente. Isso tudo, gente, isso tudo tinha a ver porque a França e o Reino Unido, elas ficaram, tipo, muito traumatizadas pela Primeira Guerra Mundial. Porque, basicamente, essa foi uma guerra muito sangrenta, foi a maior guerra tipo, já lutada pela humanidade. Então, elas estavam fazendo de tudo para o quê? Para evitar a guerra. E, logicamente, elas tipo, não iam se envolver nesse conflito. Foi uma guerra brutal, mortes e mutilados em combates, bombardeios. Vou citar um bombardeio muito específico, gente, e um dos mais importantes desse período, que vai ser o bombardeio da cidade de Guernica. Guernica ficava aqui no norte, gente, ó. Ficava aqui nessa região conhecida como Países Bálticos. A Espanha, ela é meio esquisita a formação territorial do Estado espanhol, porque basicamente são várias regiões autônomas da Espanha, entre elas a Catalunha, os Países Bálticos e vários outros, que o quê? São quase como se fossem estados independentes, eles têm uma extensa autonomia, porém todos eles formam o Estado espanhol. Então todos eles são a Espanha. É meio complicado de vocês entenderem. Para mim entender também é complicado. Mas enfim, é isso. Os países bálticos, eles tinham declarado sua neutralidade no conflito. Então, Francisco Franco pediu para Adolf Hitler ir lá e bombardear a cidade de Guernica, que era uma cidade minúscula, bem pequenininha assim, ó, como um sinal de alerta de que a guerra, né, essa guerra que eles estavam lutando, já estava perdida, de que não adiantava eles continuarem, que era melhor eles se renderem, ou então eles iriam sofrer graves consequências. E aí, gente, o resultado disso daí foi um bombardeio assim de contornos catastróficos, assim, foi uma tragédia brutal que aconteceu na cidade. A cidade ela foi devastada,
pelo Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Então, Guernica, gente, foi basicamente um experimento de guerra. Foi tipo um ensaio para a Segunda Guerra, onde a Alemanha ela pôde o quê? Ela pôde testar todo o seu armamento, toda a sua seu poderio militar nessa cidadezinha. E aí, gente, isso vai chocar o mundo inteirinho, porque foi uma demonstração de força, foi uma demonstração de brutalidade também. Eles não esperavam um negócio desse tão sangrento assim. E aí, gente, isso vai resultar no quê? Isso vai resultar numa obra muito conhecida, muito importante assim, de um cara chamado Pablo Picasso. Pablo Picasso ele era espanhol e nesse momento ele estava na França. E aí, quando ele vai saber desse bombardeio, ele vai produzir uma obra tipo muito conhecida, uma das obras mais conhecidas do mundo, do Picasso, chamado Guernica. Esse quadro aqui está aparecendo. Vou dar uma na minha cara para vocês conseguirem enxergar. Aí, ó, conseguimos. Bem aqui, ó. Então, pessoal, ó, se vocês observarem bem esse quadro, ó, vocês vão verem que as expressões faciais das pessoas, são esse daqui, ó, de total desespero. Aqui, ó. Essa pessoa aqui parece ser uma mulher carregando seu filho aqui, ó, nos braços. Aqui nós temos animais, tipo, pisoteando as pessoas aqui. Então, tudo isso gente representava o quê? Os horrores pelas quais a cidade de Guernica passou durante esse bombardeio, que foi um bombardeio cruel, basicamente, né? Aqui, ó, a gente percebe também que as formas, tipo, isso daqui era um movimento artístico propagado principalmente pelo Pablo Picasso, chamado cubismo. E essa talvez seja tipo a obra mais conhecida desse movimento cubista aqui, ó, porque foi, digamos assim, um produto da guerra. Foi um produto desse próprio tempo aqui, ó. Então, quando nós olhamos essa obra, nós vemos o quê? Nós vemos, a partir da leitura de Picasso, os horrores pelos quais essa cidade passou. Entenderam? Picasso não estava tipo em Guernica nesse período, né? Nessa época ele estava na França. Porém, a partir da visão dele, ele quis mostrar o quê? Quão horrível foi esse ataque e o quão brutal, tipo, essas pessoas, a brutalidade que essas pessoas sofreram, entenderam? Então, gente, é muito importante, tipo, a gente observar que as obras, né, a arte em si, ela tem um caráter histórico, ela tem um caráter que nos faz nos conectar com esse tema, entende? Essa obra aqui, gente, Pablo Picasso ele falou que ela só voltaria para a Espanha quando tivesse um governo democrático. E realmente isso, ela só vai voltar para Madrid, só vai. Hoje ela está em exposição no Museu da Rainha Sofia, lá em Madrid. Só a partir de 1975, quando Francisco Franco vai sair do poder. Entenderam? Então, gente, essa obra aqui ela é uma das assim, do Picasso. Vamos ver, que mais? Então, gente, a Guerra Civil Espanhola, ela foi todo esse conflito, né, sangrento, brutal que nós tivemos aqui, ó. E aí vai terminar com a vitória dos nacionalistas. Francisco Franco vai se estabelecer como grande ditador desse período aqui, ó. Vai empreender uma ditadura que vai durar 4 décadas de caráter autoritário, fascista e repressivo. Ou seja, tipo, ele vai governar com mãos de ferro. E aí, nesse período, gente, nós vamos ter tipo, inúmeras guerrilhas que vão fazer o quê? Vão fazer oposição a essa ditadura franquista. E dentre essas guerrilhas, existia uma dessas integrantes do governo, dessas guerrilhas. Essa mulher aqui, ó, vocês reconhecem quem é ela? E essa daqui, vocês conhecem? São a mesma pessoa, só para falar. O nome dela é Angeline Fernandes, mas vocês vão conhecer ela melhor como a Bruxa do 71. Olha só, personagem do Chaves. Angeline, gente, ela lutou contra os fascistas na Espanha aqui, ó, contra a ditadura de Francisco Franco aqui, ó. Ela era espanhola, né? E por conta disso, ela acabou o quê? Ela acabou tendo que se refugiar no México a partir da década de 1940, entendeu? Então, ó, uma curiosidade para vocês é que a Bruxa do 71, ela lutou contra os fascistas, ó. Ela era braba. Então, pessoal, a Guerra Civil Espanhola, ela foi, digamos assim, um ensaio
para a Segunda Guerra Mundial, ou seja, ela foi um experimento de guerra, principalmente da Alemanha, para testar tipo, o seu novo poderio militar nesse período. Resultou nesse bombardeio de Guernica aqui, graças a Pablo Picasso, a gente tem imortalizado na visão de Pablo Picasso. E vamos ter um governo fascista, ditatorial na Espanha, também em Portugal, e que vai resistir após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota do fascismo da Itália e da Alemanha, principalmente porque durante a Segunda Guerra o Francisco Franco não vai se envolver. A Espanha ela vai ficar tipo inerte, né? Ela vai ficar neutra na guerra. Então, por conta disso, Francisco Franco vai conseguir governar mais 4 décadas após a derrota de Hitler. Então, isso é muito interessante da gente observar. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. A atividade que eu quero que vocês façam agora é a análise desse quadro aqui, a análise pessoal de vocês. Eu dei a minha, né, aqui durante, na verdade, eu tipo, dei uma elucidação, né, sobre como que é essa obra aqui, mas agora eu quero que vocês observem bem ela. Vejam alguns detalhes, assim, que talvez tenham passado, né, da explicação do professor. Vejam qual que é a impressão, né, escrevam, né, qual que é a impressão que vocês tiveram dessa imagem, o que que ela passa, assim, para vocês quando vocês veem ela. Estranhamento, desconforto, relatem tudo isso daí. Pode fazer no caderno, eu vou postar a atividade no Google Classroom. Aí eu prefiro que vocês entreguem lá, porque eu acho mais fácil da gente controlar as atividades por lá. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus, usem máscara, usem álcool gel e fiquem em casa se puderem. Beijão. Tchau, tchau.